Seja bem-vindo a mais um episódio do Tronocast Podcast. Eu, Deco Marquardt, e quero convidar você todos os domingos às 8 da manhã, um novo episódio do Tronocast Podcast para você. Eu aqui na mesa, não está do meu lado, mas está nos bastidores, Ricardo Barbi, aquela careca mais linda, que hoje não está do meu lado. Dá um alô aí, Ricardo. Alô, galera! Esse é Ricardo Barbi. E comigo hoje, Samuel Amarante. Muito obrigado, é uma honra. A gente tentou algumas vezes, né, Samuel? Fazer esse bate-bola, essa conversa. A gente chama de resenha agora, né? Fazer essa resenha. Pra eu que gosto do futebol, resenha é bom. É bom. Obrigado pela presença, é uma honra receber aqui. Tamo junto. Tô muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história, né, da minha trajetória, de como hoje a gente tem caminhado, eu, minha família, minha esposa, meus filhos. Hoje já são 2. Então, como até falei antes pro André, tá fresquinho aqui, né? Porque acabou de nascer, faz alguns dias. Então, tô bem feliz, tá um momento bem especial na minha vida mesmo. E hoje tá aqui, acho que vai fazer muito sentido compartilhar tudo que a gente tem vivido. Muito legal. Samuel, que é pastor de adolescentes na Mais de Cristo, né? E tem a honra das minhas filhas frequentarem lá, né? Serem Estão de alguma maneira pastoreadas. Hoje tem uma galera lá, cuidamos de bastante adolescentes, né? A gente chega na igreja ali e era um desafio porque tinha mudado o horário e mudado o dia também, então os adolescentes estavam se acostumando. Eu cheguei na igreja e estava assim, o pessoal, os pais fazendo baixo assinado. Não, vou falar com o pastor Júnior, tem que voltar pra sexta. E aí a gente enfrentou aquele desafio e hoje a gente tem, né? As meninas caminham um pouco mais perto, o André pode ver um pouco do trabalho que a gente tem feito nessa construção que tem sido feito, não só a gente, mas a equipe que caminha com a gente, né? Todas as pessoas envolvidas, o pastor Júnior também, né? Que sempre dá essa liberdade, né? Esse aval de a gente poder trabalhar com tranquilidade, deixar o Espírito Santo também fluir através das nossas vidas. Então, eu acho que tem sido um trabalho que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. A gente vê muitas vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, né? E o trabalho com adolescentes, né, Samuel, é um trabalho diferente, né? Se a gente chega assim, vamos fazer algo dos homens, parecem uns homens. Vamos fazer algo das mulheres, aparecem as mulheres. Agora, com adolescentes, se você anunciar alguma coisa, não vai aparecer ninguém. É isso aí. Se não criar um relacionamento, se eles não entenderem, se não tiver gente, vão perguntar um pro outro e ninguém vai. É isso aí. Ninguém comparece, ninguém participa. É diferente. Trabalhar com adolescente é totalmente diferente. Quando eu cheguei, a gente não imaginava, né? A gente chega na igreja ali, eu não imaginei trabalhar com adolescente. Eu achei que a gente ia ajudar o pastor André numa live, ia estar ali mais perto, enfim. E aí, quando vem o desafio, eu começo a olhar para trás e eu entendi, porque eu passei muitas coisas na minha vida, na minha adolescência. E eu também estava no Rio Grande do Sul, quando a gente vem para Mais Cristo, a gente passou um tempo lá, quando a gente casa, eu e minha esposa, e a gente estava indo em escolas, palestrando em escolas, e era essa faixa etária de 13, 14, 15 anos, então eu estava muito envolvido nesse meio. E aí, quando eu chego aqui, o Senhor coloca a gente à frente, e a gente começa a ver que, cara, o adolescente, ele quer ser acolhido, ele quer que a gente traga eles para perto, eles querem se sentir ouvidos, né? Eu acho que o principal é isso, é eles poder ver que ali eles não estão simplesmente fazendo número, mas eles estão ali sendo ouvidos, abraçados, que a gente quer cuidar deles, que a gente se preocupa com a vida deles, né? Que a gente vê a transformação que o Senhor pode fazer através da vida deles, porque o adolescente, eu sempre costumo dizer que ele não vê o futuro. O adolescente, ele é imediatista, ele quer ver o agora, ele vê o hoje. Ele não consegue pensar daqui 5 anos como a vida dele vai estar. Então ele age emocionalmente, ele age pensando no hoje, ele faz com as emoções à flor da pele tudo hoje, mas ele não consegue visualizar o amanhã, as consequências daquilo que ele está plantando hoje. Então eu consigo trazer essa linguagem do que eu passei na minha adolescência e aí eles conseguem olhar para mim, para minha vida, para meu testemunho e falar, cara, não, tem como viver diferente. Né? Então eles começam a olhar de uma maneira diferente para essa fase da adolescência, eu trazendo um pouco da minha história, então colocando o evangelho, que é o fator principal, porque sem o evangelho de nada somos, eu não sou ninguém, eu sempre falo, gente, quem faz é o Espírito, a gente só é um canal, né? Mas a gente é testemunha daquilo que o Senhor fez, né? Então eu compartilhando aquilo, eu vejo que eles se identificam. Eu acho que a maior facilidade, o trabalho hoje, como tem sido feito, o crescimento que se dá do trabalho, né? Desde quando a gente assumiu. Hoje, depois, quando o pessoal for assistir, pode acompanhar lá no Live Teams, tem as lives no YouTube, né, o nosso Instagram também, e você vê o crescimento e o amadurecimento desses adolescentes também se dá por eles se identificar, né? Se identificar com esse testemunho de vida, se identificar comigo, com a minha esposa, com a equipe que serve, né? Com esse cuidado que tem sido com eles. Então, um chama o outro, né? E aí, a gente não precisa convidar, mas eles vão se convidando. Eles convidam um amigo, ele convida outra amiga e na escola. Então, a gente, né? Eu já palestrei em algumas escolas aqui em Floripa agora, que eles vão
as turmas pedem pros professores pra eu ir lá. Então eu fico, caraca, mano, que loucura. Então eles fazem essa frente, né? Não é o pastor indo lá na escola pedindo para palestrar, mas os próprios alunos, os próprios adolescentes pedindo, olha, eu quero que o meu pastor venha aqui, eu quero que o meu líder venha aqui, aí a gente vai lá com o evangelho, ministra uma palavra e muitos são tocados e a gente tem visto transformações aí na vida de muitos adolescentes. Muito bom. E Samuel, como que tu chegou até aqui? Né? Eu não falo só chegou na Mais de Cristo ou em Floripa, mas como que foi a tua história, a tua trajetória até hoje? Então, eu cresci num berço cristão, né, evangélico, cresci na igreja. Eu já desde cedo, meu pai se converteu quando ele tinha 17, 18 anos. Então, quando ele tem o primeiro filho ali, eu tenho 2 irmãos mais velhos. E então, quando meu pai se converte, ele vai para a igreja. Então, já, né, quando eu nasci, ele já estava convertido ali há mais de 10 anos. Então, eu já nasci no meio cristão, né? Então, e quando tu nasce no meio cristão, eu penso assim, que a gente acaba se acostumando com a presença, se acostumando em viver nesse ambiente, né, da igreja. E então eu cresço na igreja, indo em retiros, vendo meu pai pregar em igrejas, né, abrindo congregações. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos minha mãe teve câncer, então eu lembro que foi um período muito difícil, né? Meu pai estava também abrindo uma igreja nesse mesmo período, então esse período que minha mãe teve câncer, eu lembro que eu via minha mãe numa cama com 40 quilos lá, quase, né, indo a óbito, falecendo. Ela ficou muito mal, ela teve câncer no intestino. E aí eu lembro que eu via meu pai orando na igreja, eu via meu pai orando no quarto. E eu lembro que isso me chocou muito, porque nesse período que seria o mais difícil que a nossa família estava enfrentando, eu lembro que a gente chegava no hospital para visitar minha mãe lá com câncer, definhando numa cama, e meu pai não estava lá orando por ela. Meu pai estava orando pelas outras pessoas que estavam no hospital, estavam orando pelas outras pessoas que estavam na UTI, porque ele entendeu que a vida dela estava guardada, a vida dela estava nas mãos do Senhor. Então, ele não precisava se preocupar com ela porque o Senhor estava cuidando dela, mas ele se preocupava com as pessoas que estavam na volta dela. E aquilo me chamava muita atenção. E eu lembro que ele buscava com fervor, sabe? Não era um momento que ele questionava Deus, ele não era um momento que ele perguntava a Deus por que dessa doença na vida da minha esposa, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele nunca questionou, nunca vi meu pai questionando a Deus. Muito pelo contrário, né? Quando as lutas chegavam, quando esses dias difíceis chegavam, era quando ele mais buscava, era quando ele mais orava, era quando ele mais, de fato, se entregava ao Senhor. E aquilo, né, foi me moldando, foi me amadurecendo, mesmo sem eu entender. A minha mãe vence o câncer, a gente passa esse período, aí a igreja começa a andar. Eu lembro que nós iniciamos a igreja lá do zero mesmo. Meu pai abriu a igreja lá, começamos do zero. E aí ele começou a trabalhar, os irmãos começaram a chegar, eu e ele saímos entregando panfletinho no bairro. O meu pai comprava... Qual era a cidade lá? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aí ele comprou um megafone, saía no carro anunciando, quarta e domingo tem culto, terça, quinta, culto da libertação. E eu ia com ele dentro do carro lá, entregando os panfletinhos. E aí isso, eu tinha 11 para 12 anos, né? Um pouquinho depois que a minha mãe não faleceu, né? Venceu o câncer. E aí a igreja começou a crescer, a igreja começou a avançar. E aí eu lembro que a igreja de 0 membros foi para 60 membros, que era algo, uma realidade de bairro gigantesco. A igreja começou a crescer. E aí vem o que muda tudo a minha vida, toda a minha história, que é o meu testemunho, né? Ali a partir dos 13 anos, quando eu começo a caminhar ali, ficar um pouco mais velho, de 13 para 14 anos, eu conheço uma menina na igreja do meu pai lá. E aí o meu pai, não quero que tu namore com essa idade, né? E aí o adolescente irresponsável, não, eu sei o que eu tô fazendo, achava já que sabia o que tava fazendo. Fui lá, teimei com meu pai, desobedeci, e ali a menina vem engravida. Ela aparece um período ali grávida, e aí desmorona tudo. Eu vejo que quando ela engravidou, o meu pai, que colocava todas as fichas dele em mim, ele depositava tudo em mim, porque eu estava sempre com ele, subia monte com ele, evangelizava com ele. Agora ele se depara com aquela situação. Eu vejo que ali foi um golpe talvez pior do que o câncer que minha mãe tinha enfrentado. Ele não esperava aquilo. De fato, ele não esperava. Eu já tocava na igreja, eu já cantava na igreja desde muito cedo, e aquilo não era o Samuel, ali era o Samuquinha. Então, os irmãos da igreja, quando o Samuquinha engravidou uma menina, meu Deus, enlouqueceram com meu pai. Eu lembro que era o superintendente da igreja, indo na igreja para fazer uma reunião com a liderança para poder explicar aquela situação. E muitas pessoas saíram da igreja naquele momento. Muitas pessoas viraram as costas para meu pai. E mesmo sem ele ter culpa, mesmo eu entendendo que
Não foi por falta de ele falar, não, muito pelo contrário, ele falou muito. Fui eu que fui irresponsável. Eu fui o irresponsável que não assumi ali a responsabilidade que, mesmo sendo muito novo, eu fui e fiz sem pensar nas consequências. E aí meu pai vem, ele começa... eu lembro que ele ficou muito triste, né? Eu não conseguia nem falar com ele ali sobre aquela situação. Quando ele descobriu, a gente teve uma briga feia. E aí eu lembro que eu dei um tapa num vidro. Eu cortei essa minha mão e dei alguns pontos na mão. E quando eu tava no hospital ali esperando após a cirurgia, né? Que eu quase perdi os dedos da mão. Meu pai entra na sala lá e eu fiquei com medo, porque eu achei que ele tinha ido pra brigar comigo. Tomo aquele susto assim. E aí ele me olha e começa a chorar. Começa a chorar comigo no hospital. Isso me marcou muito. Porque ele podia ter brigado comigo, podia ter me xingado, enfim. E ele começa a chorar ali, ele pega na minha mão, ele segura na minha mão. E eu vejo que ali mudou, sabe? Ele mudou tudo. E aí vem meu filho nasceu depois, né, de 9 meses. Meu pai foi também me ajudando nessa situação. Eu penso que o meu pai foi o pai do meu filho. Eu não tinha maturidade para ser pai, eu não entendia o que era ser pai. 13 anos, foi? Eu tinha 14 anos. 14 anos. E aí ele nasceu e aí quem foi o pai foi meu pai, né? Quem foi o pai do meu filho foi meu pai. Ele cuidou, ele que me ajudava, né? Fez com que eu amadurecesse muito mais rápido, né? Foi um passo muito maior do que minha perna, então eu não entendia muito bem aquela situação, não entendia tudo aquilo que estava acontecendo. E aí então meu pai, ele tomou uma atitude quando eu estava com 16 anos, isso em 2017, meu pai tomou uma atitude de vir para Florianópolis, né? Que ali foi, tipo assim, mudou outra chave na minha vida. Ele simplesmente pegou, eu nesse tempo, eu já não estava mais na igreja, porque aí o pai, né? Meu pai me ajudando, meu pai sendo o pai do meu filho, já estava totalmente largado. Pensei, agora eu vou viver minha vida. Já sou pai, eu não preciso dar satisfação pro meu pai, vou fazer aquilo que me dá na cabeça. E aí meu pai vendo que eu jogava futebol, então eu saía com meus amigos de futebol, sempre tava com os guri, e aí meu pai, eu vi que ele começou aquilo, chatear muito ele ficou muito mal, né? Tive uma briga com meu pai, um dia saí de casa, fiquei alguns dias fora de casa, fui na casa do meu tio, depois a minha mãe vai e pede pra eu voltar, volto pra casa, isso com 16 anos. 16 anos. E aí eu, com 17 anos ali, em 2017, o meu pai, ele vai e toma essa atitude de, coloca tuas coisas no carro e a gente tá indo morar em Florianópolis. E eu tomo um susto, como assim? Não vou, meus amigos estão aqui. Nem pensava no meu filho. Não vou. Meus amigos aqui, como é que eu vou? Não vou largar tudo. E ele, não, tu vai. Tu não se manda, bota as coisas no carro e vamos. E foi assim. Meu pai me obrigou a colocar minhas coisas dentro de um carro e vim pra cá. Isso em 2017. E aí, quando eu chego aqui, sem amigos, sem família, só eu, meu pai e minha mãe. Tinha um tio que morava aqui há muito tempo, mas tudo novo, tudo diferente, não conhecia ninguém. Ali eu vou pra um quarto, eu fico no meu quarto e ali eu começo a voltar a ter um relacionamento com o Senhor. Eu lembro que eu vou num culto de domingo, fazia um mês que eu tava aqui em Floripa. Eu vou num culto na igreja e o pastor começa a pregar um culto de ceia e ele falava, olha, eu não sei porque eu tô falando isso, mas Deus fez eu mudar essa palavra é pra alguém que tá muito tempo afastado e tal, e aquilo foi entrando dentro do meu coração. Eu lembro que acabou aquele culto, o líder de jovens veio falar comigo. Nem me conhecia, era meu primeiro culto, ele veio, falou comigo, me convidou para uma célula no outro dia, me convidou para um encontro de jovens. E eu falei, cara, não tenho nada a perder, não conheço mais ninguém, não tem ninguém aqui. Vou depositar todas as minhas fichas nisso. Eu acho que eu pensei isso, sabe? E aí eu vou, me jogo de cabeça. No outro dia já fui na célula lá, não conhecia ninguém. Fui pra célula. No sábado já estava no culto de jovens lá, já comecei a me envolver. Era um pastor que ele era da ativação, então a gente ia pra rua. Daí eu comecei a voltar ao meu ministério, então já comecei a 16 anos, daí agora aqui, já 17 anos aqui, já começamos a ir pra rua, orava por cura pelas pessoas e evangelizar na rua. Então ali o meu ministério parece que começou a andar. Pensei, cara, a decisão mais certa que meu pai tomou foi ter me obrigado a vir para Florianópolis, porque foi onde ele me colocou no trilho. Então, às vezes a gente não entende, né, no começo, mas na situação depois... Olhando aquilo tudo que passou. O andar da carruagem, fez todo sentido, né? A gente ter vindo para cá. E aí eu começo a desenvolver no ministério. E aí vem o outro baque, né? Com 18 anos, então, quando eu tô andando, tô na igreja, já tô firme com Jesus, ajudando meu pai. Aí eu, com 18 anos... Em 2020, meu pai com 46 anos, meu pai sofre um acidente
tô trabalhando, recebo uma ligação, venho pro hospital, meu pai sofre um acidente, tem um traumatismo craniano, fica 6 dias internado na UTI, e aí ele vai a óbito. Com traumatismo craniano, com 46 anos, o meu pai é um cara saudável, corria todos os dias na beira-mar, o cara que foi o meu sustento, o cara que me ajudou nos momentos que eu mais precisava, que estava lá no momento que eu mais precisava para pegar na minha mão, para ser o pai do meu filho, agora ele não estava mais ali. E aí eu me deparo com aquela situação, eu lembro que quando ele estava na UTI ali internado, no Celso Ramos, eu lembrei dele na minha mãe, sabe? Quando ele ia visitar minha mãe no hospital. Eu com 10 anos lá, quando eu chegava pra visitar ela com ele, que ele largava ela e ia orar pelas outras pessoas, ali eu entendi isso. Que eu precisava fazer o que ele tinha feito por ela. E na UTI eu comecei a orar por algumas pessoas que estavam em volta dele. Eu deixei ele. E eu comecei a orar pelas pessoas e eu vi pessoas acordando na UTI, eu vi pessoas sendo curadas dentro daquela UTI. E ali eu comecei a entender, sabe? Eu entendi o que o salmista disse, que é elevo meus olhos para o monte, que é de lá que vem o meu socorro. Eu entendi que nos momentos mais difíceis eu preciso elevar os meus olhos para o monte, porque é de lá que vai vir o meu socorro. Eu lembro que eu chego para contar para minha avó que meu pai havia falecido. A minha avó olha para mim, não, teu pai não pode morrer. Se teu pai morrer, Deus não existe. Deus não existe se teu pai morrer. Eu falei, vó, olha tudo que ele viveu. Olha tudo que ele passou na vida dele. Ele foi um homem fiel ao Senhor. Quando minha mãe teve câncer, ele estava lá. Ele não questionou a Deus. Ele não perguntou o porquê. Ele continuou confiando. Agora eu vou ser um hipócrita de fazer totalmente diferente aquilo que ele me ensinou. É como se eu estivesse enterrando o legado dele. Agora que eu vou confiar no Senhor. E a minha avó, difícil de entender, conversei com ela, tentei explicar. Alguns dias depois, André, a gente foi olhar. Meu pai ele tinha ido numa rádio 1 semana antes de falecer. E nessa rádio, ele conversando com o irmão também, assim, tipo um podcast, né, na época. E aí ele fala assim, irmão Edson, eu não sei porque eu vou falar isso, mas Deus tá mandando eu dizer. Olha, tem alguém que tá passando por uma situação muito difícil. Mas, confia em Deus, não desiste. Não tem uma folha da árvore que o Senhor não saiba que esteja lá. Não cai uma folha da árvore sem o Senhor permitir. Não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não saiba que esteja lá. Então não desiste, não para, confia no Senhor. Confia no Senhor. E aí a gente olha aquela pregação com ele lá, internado na UTI. Com ele lá, prestes a falecer. E aí a gente, cara, como é que eu vou viver algo diferente do que esse homem me ensinou? Como que eu vou fazer algo diferente? E ali eu entendi o legado dele. Ali eu entendi que até um dia depois eu estava assistindo uma pregação do Luiz Hermínio e ele fala assim, existem profetas que com a sua vida geram morte, mas existem profetas que com a sua morte geram vida. E eu vejo que a morte do meu pai gerou vida dentro de mim. Amém. A morte dele gerou uma vida dentro de mim que nem eu sabia que tinha. Sabe, porque aquilo foi uma virada de chave, aquilo foi como se eu olhasse para aquele momento mais difícil que eu podia desistir, que eu podia questionar, que eu podia perguntar para Deus por quê. Eu falei, não, eu preciso confiar. Eu preciso elevar os meus olhos, porque eu vi o que o Senhor fez naquela UTI, eu vi o que o Senhor fez naquele hospital, eu vi pessoas na emergência indo embora, eu vi pessoas na UTI abrindo os olhos, e eu falei, eu preciso confiar no Senhor, eu preciso permanecer fiel. E aí depois, eu penso que tudo que a gente está vivendo hoje é um fruto disso. É um fruto de não ter desistido lá atrás, é um fruto do que meu pai plantou na minha vida, é um fruto do homem que ele foi na minha vida, o legado que ele deixou na minha vida, e a gente poder ver esse evangelho que transformou a minha vida, mesmo eu sem merecer, mesmo eu lá, um adolescente responsável que fui pai aos 14 anos, mas que meu pai não virou as costas para mim, sabe? Eu penso que às vezes a gente liga a paternidade de Deus com a paternidade dos homens, porque quando a gente ouve a palavra pai, a gente sempre vai olhar para o nosso pai terreno. Então, quando eu pensava na paternidade de Deus, eu lembrava do meu pai. E como eu era com meu pai? Eu sempre fui uma pessoa muito inconstante. Era alguém que eu estava muito próximo, mas do nada eu estava brigando, estava longe. E eu entendi que eu era assim com Deus também. Tinha momentos que eu ia para retiro, eu estava queimando, mas tinha momentos que eu estava lá distante de Deus. E aí eu comecei, não, eu preciso ser constante no Senhor. Eu preciso ser constante, porque é diferente. Não é como o meu pai terreno, não. Eu preciso ter constância no Senhor. Porque se o meu pai terreno não me abandonou, meu pai terreno não me virou as costas. Porque, claro, tem muitos pais que viram as costas para os filhos.
né? E aí é muito difícil essa relação de Deus com essa pessoa, porque ela não consegue ver esse Deus como pai, esse Deus que não virou as costas, porque o pai dela virou as costas. Mas quando a gente quebra isso, quando a gente entende que, cara, Deus é um pai, e um pai de amor, um pai que adotou, e a adoção é alguém que escolheu amar, é alguém que depositou todo o amor que ele tinha guardado para aquela pessoa, porque ele escolheu. Ele adotou. Não foi algo indesejado. Não foi algo que veio do acaso. Não. Uma adoção é de alguém que deseja, que é alguém que escolhe, alguém que planeja, alguém que de fato sonha com aquela pessoa. E essa é a adoção de Deus conosco. Então, quando eu entendo essa adoção de Deus como meu pai, quando eu entendo essa paternidade de Deus comigo, aí minha vida muda. Eu começo a viver diferente, eu começo a viver diferente. Eu começo a ser pai do meu filho. Eu acho que, né, o evangelho, antes de ele ir fora, ele é dentro. Antes de eu pregar algo, é algo que eu estou vivendo. Né? Antes de eu falar para as outras pessoas, é algo que eu vivi. É algo que foi comigo. Então, antes de eu falar, não, seja um pai para o seu filho, eu precisei ser pai do meu filho. Eu precisei cuidar do meu filho. Hoje, meu filho tem 10 anos, mora comigo. Hoje, meu filho com 10 anos mora comigo. Então, eu entendi que, cara, eu precisava assumir essa responsabilidade. Acho que o principal erro do homem, o erro nosso, é terceirizar a responsabilidade. É sempre terceirizar, é sempre colocar a culpa no outro. É sempre falar, não, mas porque, sabe, eu podia ter achado N possibilidades, N situações de falar assim, não, a culpa é do meu pai que não teve comigo, a culpa é da minha mãe, a culpa é... Não, a culpa foi minha. Eu fui o irresponsável. Eu não assumi a responsabilidade. Meu pai me deu tudo que eu precisava. Eu que virei as costas, eu que não quis ouvir. Só que é muito mais difícil tu assumir isso. É muito mais difícil. Adão, quando ele peca, Adão joga a culpa em quem? Na Eva. Que a joga mulher. na serpente. Então, é um jogando a culpa pro outro. E a gente é assim. E quando a gente começa a entender, acho que a primeira coisa que eu entendi foi isso. Eu preciso assumir essa responsabilidade. E quando eu olho pro grupo que tu, né, lidera, os adolescentes, essa relação com os pais costuma ser muito conturbada. Sim, né? muito. Então, muitas vezes, e eu não estou falando de quem perdeu o pai, estou falando de pais vivos, né? Que tem uma relação difícil. E meio que aquele sentimento que a tua avó teve, talvez seja um sentimento que os adolescentes levam para dentro da igreja ou dos seus relacionamentos com pais. Ah, eu não acredito porque tu faz isso, porque tu já fez isso. Então, isso, né? Então, aquele conflito, como é que tu lida com isso dentro com os adolescentes que tu lida na igreja? Eu sempre falo algo, né? Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é diferente de alguém distante, né? Então, a gente sempre tenta levar isso para o adolescente e, cara, Deus ele quer se relacionar com você. Deus ele não é... Porque a gente sabe, André, a gente cuida lá de filhos de pastores. Da maioria dos filhos de pastores hoje estão dentro do Alive Teens. E o que eu mais falo para eles é, cara, não é o relacionamento do teu pai que vai fazer a diferença para ti. Não. É o teu relacionamento com Deus. Trocar o Deus do teu pai pelo Deus que eu conheço. É como o Jó falava. Antes eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, eu caminho contigo. Então é sobre as experiências. E esse Deus de caminhar, passar tudo que Jó passou para chegar no Jó 42 para ele falar isso. Olha tudo que Jó enfrentou. Agora eu te conheço. Por quê? Porque, cara, vai vir dias difíceis. Vai vir esses dias que tu vai querer, pô, pai, mas tu tá fazendo isso. Não. Aí tu vai ter que olhar pro Senhor e falar, não, Deus, conforta o meu coração. E eu sempre tento trazer essa realidade. Porque a gente tem essa dificuldade, sabe? De trazer o evangelho, aquilo que a gente tem como fé, pro dia de hoje, pra realidade. Como que eu coloco isso em prática hoje? Como tu falou, tá, mas como que a gente vai... Cara, vive isso, confia nisso que tu tá falando. Não. Deus é o Senhor é uma esperança viva. Não é no amanhã, não é o acaso, não é uma... A gente olha muito pro... a Nova Jerusalém, a morada celestial, o Cristo que do céu vai aparecer. Não, a gente tem um evangelho pra viver hoje. A responsabilidade do nosso pecado hoje, aquilo que a gente tá plantando hoje. Então, quando a gente para de olhar só pro daquilo que vai acontecer e começa a olhar pro hoje, pro presente, pro futuro. Não, para de olhar pro futuro e olha pro presente, a gente vive diferente. A gente para de pensar no amanhã e vive o hoje, né? Porque a Bíblia diz, né? A nossa vida é como uma neblina. Hoje está aqui e amanhã não está. Então, tu entender que a gente precisa assumir as responsabilidades hoje, assumir aquilo que, né, o teu pai te confiou hoje, parar de culpar ele. Eu sempre falo, gente, se teu pai te abandonou, se a tua mãe te abandonou, se você foi abusado, às vezes aquilo é só algo que a pessoa passou e ela só replicou. Ele não tinha uma verdade.
estabelecida na vida dele. Ele não tinha algo concreto na vida dele. Ele só tinha mentiras que foram criando durante toda a trajetória dele, durante toda a sua vida. E ele só replicou na sua vida, então não culpe ele. A gente sempre tenta falar para o adolescente tirar a culpa dos pais, tirar os olhos dos pais. Porque é isso. A gente precisa elevar os nossos olhos para os montes. A gente precisa olhar para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fixos nele. Então, é claro que eu entendo que até tu chegar nesse processo de olhar para ele, as escamas estão ali. Então, tá um olho escamado, a religião tá ali, porque eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem enfrentado, que a gente enfrenta, é a religiosidade. É os filhos não querendo o Deus dos pais, porque o Deus dos pais é um Deus religioso. É um Deus que só quer colocar fardo sobre os adolescentes, é um Deus que só quer colocar jugo sobre a vida deles. E, cara, Deus não é isso. O Senhor, Ele traz a paz que excede todo entendimento. Aonde o Espírito Santo está, a liberdade. Então, a gente precisa colocar as coisas de uma maneira mais leve. Eles precisam entender que, cara, o evangelho não é aquilo que foi colocado há 20 anos atrás, que é tipo assim, coloca Deus numa caixinha. Sabe? É uma vida de regras que tu tem que seguir, que esse é o padrão. Não, irmão, tem um padrão sim para ser vivido, tem um padrão de santidade. O André sabe, me acompanha, eu sou muito chato com isso, eles sabem como eu sou. Mas o problema, desde do jardim até os dias de hoje, é o mesmo. É o pecado. É o pecado, não é a liturgia, não é os usos e costumes. É o pecado, irmão. E tu falou do negar, de repente culpar outra pessoa, mas existe algo antes que acontece já no jardim, que é o se esconder. Sim. Porque Adão, quando peca, e Eva se escondem da presença do Senhor. Né? Isso é muito forte, né? E Deus pergunta o quê? Onde você está? Eu fico pensando, será que Deus não sabia onde ele estava? É óbvio que sabia. A pergunta não tem a ver com o estado geográfico, posição que ele estava, onde ele estava escondido. Como é que tu tá? Como é que tu chegou até aí? É isso aí. E aí quando a gente vai, isso é Gênesis, e a gente vai para Apocalipse, ele diz, eis que estou à porta e bato. Eu estou batendo. Adão, onde tu tá? Eu estou batendo. A história é a mesma. Ele tá sempre buscando, né, ele esse tá relacionamento. sempre buscando esse relacionamento contigo. Isso me chama muita atenção, né? Não é Deus que retira a presença dele do jardim. É Adão que se esconde. É Adão que se esconde. É Adão que se esconde. Então, quando a gente entende isso, que pode ver, eu sempre falo pros adolescentes, tá lá, se escondeu, fugiu, tá fugindo. Irmão, de Gênesis a Apocalipse, tá se escondendo porque tá pecando. Sabe que tá em pecado, sabe que tá no erro e que precisa voltar. Só que, claro, existe, eu sempre falo, né? O diabo, né, e as circunstâncias usam 3 coisas. A culpa, o medo e a insegurança. Então, ele vai te culpando. Tu vai colocando culpa na tua cabeça, vai criando uma barreira de culpa que o adolescente, ele parece que ele não consegue mais chegar a Deus. Ele ora, a oração dele não é mais ouvida, ele canta, a canção dele não é mais ouvida. Por quê? Porque se criou uma culpa. Não consegue orar. Não consegue. Por quê? Porque tem culpa ali, né? Porque tá com aquela barreira de culpa ali. Então, aí daí a culpa vem o quê? Vem o medo. Porque daí o medo te paralisa. O medo te torna inseguro. E aí faz com que ele não consiga mais voltar para aquele lugar. E aí por isso que a Bíblia vai dizer o quê? Confesse os seus pecados uns aos outros. Fala do quê? Vulnerabilidade. Por isso que nós somos igreja, corpo de Cristo. Andamos em unidade, em conjunto. Eu sempre falo para eles uma coisa que eu prego muito é sobre unidade. Por que eu uso esse versículo como base? Porque daí ele tá lá fundado na culpa, no medo, inseguro, não sabe pra onde correr. Só que daí, se ele chegar numa igreja que ele saiba que ele lembra que eu falei no começo? Ser ouvido? Ser ouvido? Então ele vai chegar lá, a gente tem que sentar com ele e ouvir ele. E aí agora, não é o dedo de julgar. Não é o dedo de apontar o erro. Agora é o dedo de amar. Agora é os braços de amor. Agora cara, tá tudo certo. Eu não tô aqui pra te culpar, não tô aqui pra te atirar mais uma pedra, não. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu tô aqui pra cara, eu já passei por isso. Agora vamos junto pra um lugar melhor. Vamos te tirar dessa lama que tu se enfiou. A gente tá aqui pra isso, a gente não tá pra ficar julgando. E é muito legal isso, porque a tua história não é uma história de hipocrisia. Tu olha pra ti e diz, cara, eu fiz um monte de lambança, fiz um monte de coisa errada. Né? Então o adolescente que tá olhando, que tem uma história... Cara, quem não tem uma história pra corrigir? É isso aí. Quem não tem? É isso aí. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. É isso né? aí. Então eles olham pra ti, cara, e vê alguém como eles. Vulnerável, né? Que errou, mas que tá buscando acertar. É isso aí. Que tá buscando a presença.
né, que está buscando fazer diferente, e mostra isso, né, com a sua vida. Sim, com certeza. É essa vulnerabilidade que eu tento passar para eles. Eu sempre falo, eu não tô acima de nenhum de vocês. Eu não tô acima de ninguém aqui, muito pelo contrário. Paulo, à medida que ele foi conhecendo a Cristo, ele foi se tornando mais pecador. Antes ele era o maior de Jerusalém, depois ele se torna o maior pecador dos discípulos. Depois ele já tá, eu sou o maior, eu sou o mais pecador. Porque na medida que ele foi conhecendo a Cristo, ele foi entendendo quão ruim ele era. E quão ruim nós somos. Porque, na verdade, todos nós... A verdade é essa, a gente é carente, a gente carece da graça de Deus. A gente precisa do Senhor, a gente precisa de um Salvador, de um Messias, do Resgatador. Isso que todo o povo esperou até Mateus é o Salvador, é o Messias, é aquele que traria essa restauração do quê? Do relacionamento. Né? Do pai com os filhos, do pai com a criação. Então, agora nós temos o acesso através do Espírito Santo. E às vezes o adolescente ele só precisa ser lembrado disso. Eu sempre falo, gente, eu não estou aqui para inventar a roda. A gente não está aqui para inventar a roda, não. A gente está aqui para... Já tem uma verdade estabelecida. Já tem uma verdade absoluta para ser seguida. A gente não precisa de mais um método, não. O mundo está cheio de métodos já. A gente só precisa olhar para a verdade do Evangelho e aplicar ela no nosso dia. Viver ela todo dia. O Evangelho é uma verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Então, essas verdades precisam não ser, como eu falei, uma verdade abstrata, longe, mas algo concreto. Algo com convicção, que eu posso olhar e falar, Cristo é a minha esperança viva. Eu me vivo separado do pecado, sim, porque Cristo me santificou, porque Cristo morreu e a morte dele não foi em vão. Né, eu olho pro meu pai e falo, pô, olha tudo que meu pai passou, isso não pode ser em vão. Esse legado do meu pai já é forte na minha vida, mas quando eu olho para Cristo, cara, eu sou consumido pela graça dele. Entendeu? Então, eu penso muito isso, sabe? É algo que eu vivo e eu tento passar o máximo para eles. Eu tento que mostrar que, cara, eu sou como eles são. A gente carece da mesma graça, todos. Então, eu acho que eles conseguem olhar e se identificar muito comigo, sabe? Muito com tudo isso que eu enfrentei, passei, graças a Deus, né? Faz parte da minha história e hoje é testemunho, né? Hoje é testemunho. Eu olho para a mulher samaritana, né? Alguém que era totalmente desprezível, desprezada, mas quando chega em Cristo é totalmente restaurada. Nas feridas, nas marcas, nas mágoas. Eu sempre falo que, cara, a primeira pessoa que Cristo se revela como Messias não foi para os seus discípulos, não foi para João Batista, não foi para Maria, para José, foi para a mulher samaritana. Quando ele toca no interior dela, quando ele cura as feridas dela, e agora ele diz, olha, eu sou o Messias que você aguardava. Eu sou o Messias. Porque uma mulher curada, uma mulher que estava sarada e agora sai testemunhando em toda a Samaria. Então, a mulher samaritana é o exemplo que nós precisamos seguir. Eu falo que é a base, é o princípio de tudo. Tem uma coisa que eu achei muito interessante dentro do que tu falou e me lembrou de uma mensagem que eu ministrei esse domingo na igreja do Campeche, junto com o meu pastor que é líder nosso aqui também do TronoCast, o Drogo. E a gente estava falando de uma obra que Deus começou em nós. E a revelação que eu tive ali foi várias colunas. É como, Samuel, se a gente construísse ao longo da nossa história várias colunas em lugares errados. Imagina uma estrutura de uma casa. Eu estou construindo várias colunas com os fundamentos no lugar errado. Sim. O que Deus faz, essencialmente, não é o que a gente de fato gostaria, que é derrubar essas colunas diretamente. Mas Ele reposiciona essas colunas no lugar certo. O que eu estou querendo dizer? Muitas coisas acontecem na nossa vida e é impossível apagar. É verdade. Tu consegue apagar o que aconteceu? Não. É impossível. Mas Deus reposiciona. Uma história como a que tu passou, né? De ser pai tão jovem, adolescente, e ele reposiciona isso no lugar certo. Sim. Uma coluna que antes estava no lugar errado, atrapalhando, digamos, a tua história, uma coisa que tu queria esconder, hoje ele posiciona no lugar certo e torna um testemunho da vida de Deus em ti. Não, eu penso, meu Deus, eu com 14 anos lá, pensa, eu chegar na escola, gente, o ambiente escolar, eu jogava futebol, chegar no futebol, o pai lá, 14 anos, é uma realidade que na época foi muito difícil pra mim, foi muito difícil, né? Não posso falar, não, eu tirei de letra, não, foi muito difícil. Era muito difícil falar com isso com meus amigos de infância, com meus amigos da igreja, com meus colegas na escola, com o professor, era muito difícil, né? Foi muito cedo,
Então, e aí, né, esse reposicionamento do Senhor, aquilo que era vergonha, hoje é testemunho. Isso. Hoje serve para a glória de Deus. Hoje o Senhor pode colocar isso e falar, olha, eu reposiciono, né? Eu trato caráter. E é a maneira de Deus trabalhar, não tem... Ele poderia ser diferente, eu poderia vir aqui contar, não, cresci na igreja e glória a Deus por isso, não me desviei, nada de errado, glória a Deus por isso. Mas foi assim que o Senhor quis e glória a Deus por isso também. Glória a Deus por todas as coisas, né? A gente precisa ser grato, né? Quando as coisas acontecem da maneira que a gente pensa, planeja, quando a gente não acontece, mas a gente precisa permanecer. Eu entendo que independente das circunstâncias, a gente precisa permanecer. Algo que o Senhor tem muito falado comigo é, caminha mais um pouco. Tá cansado? Caminha. Descansou? Corre um pouquinho, mas caminha. O importante é não parar. A gente não pode parar. A gente tem que continuar. Né? Eu prossigo em direção ao alvo, é prosseguir em direção ao alvo. A gente precisa continuar essa trajetória. E quando que a Anne entrou na tua vida, na tua história? Não pode terminar esse episódio sem falar da Anne. Ela vai assistir depois... Nossa, aí... Se ali já tinha passado muita coisa, aí agora foi o que mudou a minha vida, né? Então, o casamento acho que é a maior bênção. Acho não, é a maior bênção na vida do homem. E então, como eu falei, então, toda essa trajetória ali, até a morte do meu pai, eu conheço a Anne 1 ano depois. Ela não chegou a conhecer meu pai, né? E foi algo, realmente, foi do Senhor, né? Meu amigo me convida para ir numa igreja, eu fui com ele... Não tinha planos de ir lá, fui porque meu amigo me chamou pra ir. Chego lá, tá a Anne lá cantando, tocando teclado. E eu brinco que eu me apaixonei primeiro pelo pai dela. Por quê? Porque eu chego na igreja e o pai dela tá correndo. O pai dela é pastor, os pais pastores. O pai dela tá correndo de um lado pro outro na igreja. E André, eu olho pro pai dela. Eu tinha perdido meu pai fazia uns 6 meses. Eu olho pro pai dela e eu me emociono, começo a chorar. E eu não entendi aquilo, meu amigo, o que houve, mano? Eu olhei pra aquele pastor e me lembrou do meu pai. E aí, acabou o culto, eu falei com ele, ô pastor. Não, e nisso ainda, antes de acabar o culto, ele sai lá de trás, ele pega o microfone e ele começa a falar, eu não sou de fazer isso em culto jovem, mas Deus tá mandando eu dizer. E ele olha pra mim, menino, eu tava de boné, só eu de boné na igreja. Menino de boné, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Ali era matou a pau, né? Acabou com tudo. Aí acabou o culto, cheguei pra ele e falei, pastor, tá aqui meu número, eu toco violão, sou aqui da igreja tal, aqui do ladinho, de que o senhor precisar, não tenho culto de jovens lá na igreja. O pai da Anne chega no carro e falando pra ela, e pra mãe dela que tinha conhecido um menino e gostou do menino. Então eu me apaixonei primeiro por ele, pra tu ver. E ele por ti. E ele por mim, porque o meu sogro, gente, assim, ele era aquele de, tô esperando com o facão em casa, quero ver quem vai ser o corajoso de vir pedir a Anne namoro. A Anne só ia casar depois que se formasse, nunca tinha namorado, né? Eles também têm uma história que eles viajaram muito tempo, ficaram muito tempo fora do Brasil, então sempre foi muito eles, né? A Anne nunca tinha namorado, tinha aquela coisa, sempre a princesinha do papai mesmo, a Anne ali guardada. E aí, então, a gente começa, eu lembro que daí eu cheguei pra amiga de um amigo meu que tava lá na igreja, eu falei pra ela, quem que é aquela menina que tava tocando teclado? A menina olhou pra mim e falou, tira o olho que o pai dela te mata. E eu, é essa, né? Seu pai dela é essa. E aí, acabou que a gente começou a conversar, ficamos durante 5 meses só conversando, se conhecendo mesmo, e aí, explicando também essa paternidade, eles entenderam também, porque foi muito novo. Quando eu conheci a Anne, meu filho Lucas já tinha 5 anos. 4 para 5 anos, ele já era grande. Não era aquela coisa de, foi pai faz 6 meses, 1 ano. E aí ela explicou pro pai dela, foi um choque desde a hora que ela falou que tava gostando de mim, né? Pra ele foi tudo muito novo. Então, pra ele tomou um choque ali. Mas aí, como foi o Senhor nos unindo ali, o Senhor foi preparando o coração dele. Ainda era Kinder Ovo. Uma surpresinha. Ainda veio a surpresa, ainda por cima. Então, o pai dela a gente acabou ali, e isso eu preciso contar porque 5 meses, então, a gente conversando e eu orando, André. Eu tava assim,
não quero dar o passo errado, sabe? Eu falava pra minha mãe, depositei todas as minhas fichas, isso é a mulher que eu vou casar. Quando eu conheci a Anne, falei, olha, é ela que eu vou casar. Foi algo assim do Senhor mesmo, sabe? Eu vou casar com ela. E aí eu tô orando, e eu lembro que eu vou dormir, eu acordo 5 da manhã, em choque, chorando, compulsivamente. Eu tenho um sonho. É o sonho que eu e a Anne entramos numa igreja e tá rolando uma vigília. E o pai da Anne tá pregando. E o pai da Anne começa a contar vários sonhos que ele tem pra ela. Que a Anne iria se formar, que a Anne iria morar na França. Ela fala francês, então ela ia se dar bem na França. E aí começa a contar vários planos que ele tinha pra ela no sonho. Isso a gente sai no sonho, entra dentro de um carro. E aí tem um outro pastor e a mãe da Anne tá dirigindo o carro. E tem um outro pastor do lado. E o pastor olha pra gente e fala assim, ó, os planos que Deus tem pra vocês não é lá, é aqui. Deus tem algo muito grande pra fazer na vida de vocês e é aqui. E aí a gente sai dali, eu começo a chorar no carro, assim, no sonho. A mãe dela coloca a mão na minha cabeça a hora e eu acordo. Eu acordo chorando compulsivamente. E ali eu ouvi Deus falando comigo audivelmente que eu iria casar com ela. Que ela seria a mãe dos meus filhos. E aí eu mando um áudio pra ela, André. A gente só conversava, 5 da manhã, chorando. Falei, ó, eu preciso conversar com teu pai, eu vou casar contigo. Ou ela corria, ou ela casava. Então, falei, eu vou casar, não era nem namorar, eu vou casar. Deus me falou agora, eu vou casar. E aí, a gente vai. Uma semana depois, fui conversar, o pai dela fugiu de mim, hein? Olha, ele vai assistir, fugiu de mim. Ele tava fugindo, tava com medo. Eu não fui lá. O nome do sogrão. Pastor Álvaro. Aí eu fui lá, pastor, fui lá. Tava, ele ia me matar. Tava. Porque era assim, ó, André. Ele era a fama da igreja, era o facão, ele ia comprar arma, ia me esperar. Eu tenho um sogro assim também, pastor, eu sei como é. Ele ia esperar armado. Aí quando chegou a hora, gente, chegamos na sala dele lá, o homem tava duro, aqui, ó, nem se mexia, não piscava. Aí cheguei, falei, ô pastor e tal, preciso conversar com o senhor Leandro. Nem fala. E ele já me conhecia, gostava de mim. Aí comecei, eu falei, olha, eu tive um sonho. E aí eu conto o sonho. E aí a esposa dele, né, minha sogra, ela olha e fala assim, olha, Sam, quando eu e o Álvaro, a gente começou a conversar, e eu fui orar, pedir uma direção de Deus, eu tenho um sonho, e a confirmação desse sonho foi dentro de um carro, muito parecido com o teu sonho. Eu falei, caraca, olha só que loucura, um sonho de 20 anos atrás, ali fez todo sentido. Aí ele começa a chorar, chorou um monte, começa a falar, chorou, aí o homem já se derreteu. Aí foi, aí contar um pouquinho dessa nossa história, né, André? E aí a gente começa a namorar, noivamos, congregamos na igreja do meu sogro durante um tempo, cuidamos dos jovens lá, lideramos os jovens lá. Também foi um desafio, né? Começamos com poucos, daqui a pouco o senhor começou a acrescentar, loucura. E aí quando parecia que tava dando tudo certo, casado, 2 meses de casado, parecia que tava dando tudo certo, o ministério ali já acontecendo, rolando, crescendo o grupo de jovens, a gente recebe uma palavra, 2 meses de casado, que a gente largaria tudo. Deus, ele fala exatamente, olha a palavra que Deus me deu. Deus falou assim, ó, Deus fez uma promessa a Abraão, Isaac, e Deus cumpriu essa promessa. Mas Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac para ver aonde estava o coração de Abraão. Para mim, a minha promessa, eu cresci na igreja e sempre foi, você vai ser pastor, você vai cuidar de pessoas, você, né? E eu sempre tive isso no meu coração, sempre amei isso, sempre, né, depois que o Senhor me reposicionou, foi algo que eu desejava, que eu queria estar ali com pessoas. E quando o meu ministério começou a andar, de certa forma, veio o Senhor e me quebrou. E eu, como assim agora que o negócio está acontecendo? Mas era o meu Isaac, eu precisava. Foi difícil, a gente estava recém-casados, precisamos cortar, eu falo pra ele, né? Cortou o cordão umbilical dela com os pais, a gente largou tudo aqui e fomos morar no Rio Grande do Sul. Ficamos lá em Passo Fundo 1 ano. Moramos na igreja lá, começamos uma congregação lá, né? Iniciamos a congregação da igreja que nós congregávamos, fizemos um trabalho nas escolas, praças, ajudamos os pastores lá. E foi um tempo muito precioso, foi um tempo onde o Senhor amadureceu, foi um tempo que o Senhor cuidou de nós, forjou o nosso caráter, porque a congregação, André, que a gente cuidava, a gente saía do trabalho, pegava um Uber não, a gente ia de ônibus,
A gente ia de ônibus, chegava lá para cuidar de 4, 5, 6 pessoas. E o Senhor forjou muito o meu caráter lá. Muito o caráter da Anne lá. Foi um tempo muito precioso. Foi um tempo onde a gente cuidou, sabe? A gente amou aquelas pessoas. E eu vou te falar, quando o Senhor pediu pra gente voltar, meu coração só tava lá naquela congregação, naquela casinha. E é uma história interessante porque aquela casa de oração que nós começamos a congregação foi o pai na fé do meu pai. Foi o rapaz que levou meu pai pra igreja. E ele que tinha construído, e ele faleceu já. Então estava só a esposa dele viúva e a gente começou a cuidar dela. Estava lá caminhando perto dela, que eu considero ela como vó, caminhando, cuidando dela, da família, de alguns vizinhos que iam. Então, foi um tempo muito precioso, sabe? A gente aprendeu a amar, valorizar o corpo de Cristo, a unidade, na simplicidade. Né? Eu sempre falei, eu não esperava estar na Mãe de Cristo. Eu sempre falo isso porque eu sempre congreguei igreja pequena. Sempre pra mim foi aquele desafio da igreja grande, porque eu sempre amei isso, tá perto de pessoas, né? Tá ali, e a igreja pequena, ela tem esse calor, né? E a gente vindo dessa realidade lá. Então, quando o Senhor vem e fala que a gente voltaria, porque quando a gente chega lá, Deus falou assim, olha, é um tempo de forjar. Né? 1 Pedro 1,5, assim como o ouro é provado pelo fogo, muito mais valiosa a fé que está em vocês. Ela também será provada. Então, esse tempo lá foi um tempo onde nós estávamos sendo forjados. Mas sabíamos que era um tempo que nós voltaríamos para cá. Mas não sabíamos qual igreja. Podia ser para a igreja da minha mãe, dos meus sogros. Não, a gente não tinha colocado isso. E aí, a gente, quando recebe a palavra que voltaria, eu e a Anne, a gente vai orar. André, a gente orou junto. A gente deu a mão, oramos juntos, falamos, olha, Deus. Eu falei, Deus, eu fui claro. Eu quero que o Senhor me mostre a igreja. Eu não sou de pedir, enfatizar assim, mas eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me mostre a igreja. Eu quero congregar aonde o Senhor quiser que eu congregue. Eu não quero congregar por influência da minha mãe, dos pais da Anne. Não, a gente quer aonde o Senhor quiser. De amigos, enfim, né? E aí, naquela noite, eu sonho com o pastor André. Eu sonho André com a Mais Matei. de Cristo, com o pastor André Matei. Naquela noite, eu sonho que eu tô numa live com ele, ajudando ele na igreja, na Mais de Cristo. E ele olha pra mim no meio do sonho e fala assim, meu brother, cola no Pietro. Preciso que tu cole no Pietro. Aí eu, no sonho, eu levo o Pietro pra escola, eu levo o Pietro pro shopping, aí é o Pietro e um monte de amigo. E eu começo a cuidar do Pietro, do pastor André no sonho. E eu acordo com uma convicção. Mais de Cristo. Eu preciso congregar lá. É lá que o Senhor me chamou. E amém. Isso foi em dezembro de 2023. A gente voltou pra cá em fevereiro de 2024, 2 meses depois do sonho. Porque a gente primeiro se organizou, cuidou da congregação, deixamos o pastor lá, cuidamos de tudo e aí viemos. Aí quando chegamos aqui, eu mandei uma mensagem pro pastor André, fazia algum tempo que eu não falava com ele. Mandei mensagem, nem sabia se ele ia me atender ou não. Na fé. Falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ele, não, fala, meu brother. Não, tem que ser pessoalmente. Ele, então vem aqui em casa. Era uma terça à noite, assim, então tô indo aí. Fui lá na casa dele e falei, ó, pastor, eu tive esse sonho com o senhor. E expliquei o tempo que a gente passou lá no Rio Grande do Sul, o tempo que nós vivemos lá. E agora eu creio que o senhor nos chamou pra cá. Ele falou exatamente isso, André. Amém, meu brother. Agora é a hora de vocês sentarem na mesa e serem alimentados. De participar, de conhecer a igreja, conhecer a cultura da igreja, a doutrina, enfim. Conhecer a igreja. A gente não havia congregado mais que isso e foi esse tempo. Só que a gente não imaginava, foi tudo muito rápido. Muito rápido. A gente chega em fevereiro de 2024 e a gente começa a ir nos GCs, começa a participar dos cultos, né? E a live, enfim. E eu lembro que em julho de 2024, 4 meses depois, eu tô num culto de domingo, o pastor André me manda uma mensagem. Meu brother, tá no culto? Daí eu tô, pastor. Daí ele... Eu preciso falar contigo no final. Deu, ô louco, como assim, do nada? Eu, tá, bora. Aí fui lá no final do culto, procurei ele. Aí ele... Samuca, tu lembra daquele sonho que tu teve quando tu veio pra cá? Daí eu lembro, pastor, ele conta aí então. Daí eu contei o sonho pra ele. E ele, tá, vamos lá falar com o pastor Júnior. Daí eu, como assim? Começamos a procurar o pastor Júnior já tinha ido embora. Aí ele, meu brother, ó, essa semana eu te mando mensagem pra te vir aqui pra nós conversar com o pastor, mas ora pelos adolescentes. Daí eu, adolescentes, como assim? Nunca tinha ido na Live Teens.
entendi nada. Aí fomos pra casa, oramos, e a gente não fazia sentido. Acabamos de chegar na igreja, estamos conhecendo as pessoas, enfim, não fazia sentido. Muito cedo. E aí, a gente vai, na quinta-feira, o pastor André manda mensagem, eu vou lá. A gente tava trabalhando, eu vou lá. E aí o pastor André, olha, Samuca, a gente tava orando, a gente, né, vai ter um novo tempo agora na Live Teams, os líderes estão saindo, né, estão fazendo uma transição, e a gente precisa de vocês. Porque eu tava orando e Deus me lembrou do teu sonho. Pra tu ver, porque o pastor André é esquecido. Pra ele lembrar do sonho, foi Deus mesmo. E aí ele falou, olha, eu lembrei do teu sonho. Eu tava orando lá e Deus me lembrou do teu sonho, porque eu tava cuidando do Pietro no sonho. Na época não fazia sentido nenhum o Pietro no sonho. Uhum. Só fazia que eu tinha que estar na Mais Cristo. Só que ali fez total sentido. E aí ele falou, e aí, o que tu acha? E eu falei, amém, pastor. Acho que tudo que eu vivi foi na minha adolescência. Tudo que eu passei foi na minha adolescência. Eu creio que o Senhor estava nos preparando, nos forjando. Então, amém. Se é isso que o Senhor quer, a gente tá, eis-me aqui. E aí ele, então vamos lá falar com o pastor Júnior. E eu, meu Deus, é agora. Aí fomos lá, chegamos, o pastor Júnior conversou, né, comigo. E eu falo que o que mais me chamou a atenção dessa conversa com o pastor Júnior, né, e isso me marcou muito, sabe, porque a gente hoje vê milhares de igrejas, eu cresci na igreja, né, a gente conhece o ambiente, enfim, mas algo me chocou. Eu chego para conversar com o pastor e ele começa a falar, e ele não fala assim, André, eu preciso que tu faça isso no ministério, eu preciso que tu coloque 200 adolescentes, eu preciso que tu faça isso no culto, isso e aquilo. Ele não me falou nada sobre isso. O pastor, em todo o tempo da conversa, a gente com as 2 horas conversando, ele falou sobre caráter, ele falou sobre como eu seria para minha esposa, como eu seria para os meus filhos, como eu seria como homem. Ele falou sobre coisas voltadas pro meu caráter. E ali eu entendi, eu falei, caraca, é por isso que eu tô aqui. Eu entendi. Sabe, porque alguém que tá com os olhos em Cristo, tá voltado para Cristo. Porque quem te cobra isso, quem te cobra caráter, ele não tá preocupado com... Porque ele sabe que o resultado vai vir. Porque o caráter tá no lugar certo, os olhos estão no lugar certo. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? Aquilo fez com que eu visse, cara, essa conversa é muito de Deus. O pastor Júnior, ele falava do meu pai como se ele já conhecesse meu pai há muito tempo. Conhecia a história do meu pai. E eu vi que aquele tempo ali me marcou muito, sabe? A gente começa daí a transicionar, a ir pro Live Teams, e a gente viu que as coisas foram realmente andando assim, não. Um favor de Deus, sabe? Não foi na força do nosso braço, na força minha, do braço, né, da Anne, da equipe, não. Foi um favor de Deus. Foi aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. E a gente só está disponível, a gente só está aberto para isso. A gente só tem se colocado à disposição do reino, sabe? E a gente só entendeu tudo que a gente viveu até aqui, agrega no reino. É testemunho pro reino. Hoje transforma a vida de pessoas, né? O testemunho de Cristo na nossa vida. Cristo fez isso. Cristo transformou. E Cristo também transforma. Cura, liberta, vivifica. Então, a gente entendeu isso. E essa nossa caminhada mais Cristo realmente foi algo do Senhor, sabe? Foi do começo, tem sido, o Senhor tem nos sustentado, todo esse processo, todo esse tempo. A gente tem visto a mão do Senhor, o favor do Senhor, como o Senhor tem nos cuidado, como o Senhor tem nos direcionado, sabe? E esse crescimento se dá nisso, né? Isso reflete nos filhos, nas filhas, né? Nos adolescentes, nos alunos, nas escolas. A gente esteve ministrando no Adventista agora, os 2 Adventistas, no do centro e no do estreito. E o que a gente viu ali foi adolescentes transformados. Os professores ficaram anestesiados, assim, vendo que o Senhor estava ministrando, sabe? Porque não é sobre uma placa, não é sobre um movimento. É um reino muito maior do que... Mas é sobre Cristo, né? É Cristo estabelecido. E quando ele tem o lugar dele, quando a gente coloca o trono e ele senta, cara, ele faz. Ele faz. Amém. Sabe uma coisa, Samuel, que chamou muito a atenção nessa nossa conversa? A honra. E é tão interessante porque a honra, ela transcende mesmo sem você perceber que você está falando. Quando tu fala do teu pai e a honra que tu leva consigo, isso transcende no teu filho, nos teus filhos, né? Na congregação, quando tu dá um testemunho. E essa honra apareceu não só com teu pai. Apareceu quando tu falou do Matei, quando tu falou do Júnior, quando tu falou daquele pastor que era da casa, que morreu.
que tu fez aquele trabalho na casa da viúva, tal, da congregação. Então, essa honra, ela tu só consegue colocar ela através de Cristo. Sim. Né? Porque senão vira uma bajulação. Sim. Né? E a gente não vê isso. Né? Nessa nossa conversa ficou muito transparente a honra que tu tens pelo teu pai, por todos esses que eu falei. E acho que essa é a grande chave ali para os adolescentes, né? Passar, não olhar pelo o que eles fazem de errado, o que meu pai fez de errado, a forma que meu pai me trata, mas aprender a olhar com honra aquilo que Deus colocou, né, na sua história e na sua vida. E aí isso marcou muito a nossa conversa aqui, né? Quero te agradecer. Foi muito bom. Por esse tempo, né? Eu sei que tu tens compromisso agora, então já Que tô tentando isso, acelerar que aqui. isso. Mas creio que a gente pode trazer outras mesas, né? Com Essa mesa é certeza. sua. Amém. Quando você quiser. Eu quero a família toda aqui, ó. A gente bota mais cadeira, não tem problema nenhum. O Luca, o mais velho, é o calvo de cria. Ele ficou famoso, calvo, na cidade. Então a gente pode colocar a galera toda aqui na mesa, fazer um bate-papo, né? amém. Obrigado Amém. por essa presença. Tu és uma bênção Amém. onde tu está. Teu testemunho é uma bênção, né? Eu lembro de tu compartilhar no dia do Costelão lá, foi muito legal. E também agora aqui mais uma vez, né? Me emocionei aqui, ainda bem que o Ricardo trocou a câmera na hora para não aparecer minhas lágrimas. Ricardo, obrigado. Foi bem demais. Mas obrigado. E se quiser deixar as últimas palavras para a galera aí que vai te acompanhar. Amém. Foi um prazer estar aqui. Eu creio que o Senhor fluiu aqui nessa conversa, né? Eu creio que o Senhor pode estar tocando seu coração. Em algum ponto daqui eu tenho certeza que você foi ministrado, assim como a gente foi. Eu sempre já contei isso milhares de vezes. Eu tenho alguns amigos que vão às vezes ministrar comigo em algumas igrejas, eles falam: olha, quando tu não ia, é só mandar a gente que a gente ministra pra ti. Já conhece bem a história. Já conhecem a história, mas de fato é sempre algo novo da parte do Senhor. Esses dias até uma amiga falou assim: tu começou a pregar, eu pensei, não, é impossível, hoje não vai sair nada. Aí no final tá todo mundo lá chorando, tá tu chorando, tá o pastor chorando. Porque é a graça do Senhor, né? Como eu falei aqui, é o favor do Senhor, né? Aquilo que a gente entende que não é nós, não é eu, não é... tudo que eu vivi é para glorificar o nome do Senhor. Então que você possa ver isso em toda essa conversa, compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que você saiba que precisa de uma palavra. E é isso, eu quero agradecer muito, André, muito esse tempo, essa oportunidade. Eu acho que foi um tempo precioso da parte do Senhor. Eu tô muito feliz mesmo. Mandar um beijo pra minha esposa, pra Anne, pro meu filho Luca, pro Mateu, que acabou de nascer. Quantos dias? Está com 17 dias. 17 dias, olha só. 17 dias, tá grandão. Sabe, eu tava... E eu não posso deixar de contar. Eu prometo, vai ser rápido, tá, gente? Tem todo o tempo. Porque o Mateu é um milagre. O Mateu é um testemunho. A gente, quando descobriu a gravidez, começamos a acompanhar. O médico nos chama. A Anne, o único exame que ela fez sozinha, foi fazer um ultrassom sozinha. Ela sai, tranquila. O médico me liga, após o exame, falando: Samuel, tu tá sozinho? Preciso falar com você sozinho? Não, pode falar, doutor. Tô sozinho. A Anne subiu. E ele fala: o seu filho, ele tem uma translucência nucal. Ele tem um líquido na nuca alteradíssimo. E você precisa fazer mais alguns exames pra gente ter algumas confirmações, porque ele pode nascer com alguma síndrome. E a gente, na hora ali, a gente fica sem saber o que fazer, né? Recebe essa notícia, é um baque. A gente tá ali, enfim, pela saúde do bebê, né? Então, fomos no outro dia fazer esse outro exame. E o exame confirmou o laudo do doutor. Ele tinha quase 7 milímetros ali, centímetros, um líquido na nuca muito alterado, né? Muito alterado. O máximo ali é 3,5. Ele estava mais que o dobro. Então, no laudo do doutor sai lá, né? Chance, risco eminente, grave de nascer com deficiência. Né? E o doutor nos chama e ele fala: olha, o filho de vocês vai nascer com uma deficiência. Isso, em alguns lugares do mundo, pode até abortar quando contesta, né? Atesta isso já no início. E a gente olha pro doutor e fala: não, doutor, não pensamos isso em nenhum momento. O Senhor está conosco, confiamos no Senhor. Foi um baque, não sabíamos o que fazer, para onde correr, só pro Senhor. E começamos a orar.
Fui na igreja, pedi oração pro pastor Júnior, pedimos oração pra pastora Nesi, pastora Letícia, oramos com algumas pessoas bem específicas mesmo. E alguns dias antes do retiro de verão, a gente vai para um exame, fazer um exame. A gente tinha ido pro Descende uma semana antes. E no Descende tem uma hora lá que eles fazem um momento de oração. A Rafa tava. A Rafa, a Nana orou nesse dia pra vocês. Exatamente, sem saber, porque ninguém sabia. Elas estavam com a gente, a Rafa, a Gabi. E aí a Anne levanta a mão. Quando ela levanta a mão, todo mundo tomou um susto, porque ninguém sabia aquilo que a gente estava passando. As pessoas vêm e começam a tocar na gente. Ali a gente foi algo extraordinário, assim. A gente viveu ali um toque do Senhor. Ali eu tive a convicção que o Senhor tinha tocado nele. E a gente vai uma semana depois fazer o exame com a certeza que não tinha mais nada. Glória a Deus. E aí eu começo a gravar e o doutor começa a procurar, e ele olha, revira aquele ultrassom e ele olha, não tem mais nada. Sumiu. Não tem mais nada, não tem nenhum líquido alterado, não tem mais nada na nuca dele e eu quero que vocês refaçam amanhã o outro exame. A gente vai e refaz o exame e não tinha mais nada. Glória. E o neném nasceu 100%, saúde intacta, saudável, gordo. 3,8 kg, quase 4 quilos. Pra glória de Deus. Amém. Pra glória de Deus. Tudo isso pra glória de Deus, pra testemunhar mais um pouco daquilo que o Senhor fez e ainda faz, né? Amém. Obrigado, mano, por essa presença, por ter vindo aqui, pela alegria do Senhor na tua vida, né, por toda a história que Ele está construindo. Né, a obra não está completa e já está linda, mas eu tenho certeza que há muito mais que Deus vai fazer através da sua vida, da Anne, da tua família. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Se você nos acompanhou aqui, esse conteúdo fez sentido para você, se a história que nós ouvimos aqui fez sentido ao seu coração, compartilhe, leve para outras pessoas que possam ser abençoadas, como eu fui, como Samuel foi, como o Ricardo que está aqui atrás das câmeras está também. Leve para que outros possam ouvir essa história e ter um encontro com o Senhor, ter uma vida transformada, assim como nós estamos passando aqui. Muito obrigado, fique com Deus.